A paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, graças a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, por favor, e no verso de número 39, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 39. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo de número 2, verso de número 39, a epígrafe do texto é: o menino Jesus no meio dos doutores. Todo mundo achou? Amém? Posso começar a leitura? Já vamos lá então. A Bíblia diz assim, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, 49, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Feche os seus olhinhos que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que Ele, Senhor, possa descer do céu, revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se dessemos um nome para essa mensagem, ela se chamaria Perderam Jesus. Eles andaram um dia inteiro de volta para Nazaré e não perceberam que Jesus não estava com eles. Eu quero começar esse texto hoje falando para vocês que isso é muito mais comum do que imagina a nossa vã filosofia. As pessoas, e tem muita gente que perdeu Jesus há muito tempo e não sabe. Acha que está andando com Jesus, acha que Jesus está com ele, mas não está. E eles nem percebem, irmão. Eles nem percebem. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos vigiar em todo o tempo. Devemos vigiar em todo o tempo. Que não adianta nós apenas orarmos, e a Bíblia nos exorta dizendo que devemos orar e vigiar. O que é vigiar, irmão? Se não prestar atenção ao nosso redor. O que é vigiar? Se não estar atento. O que é vigiar, meu irmão? Se não ter certeza absoluta de onde você está. Quando um exército se põe a descansar, vai dormir, monta o acampamento,
A primeira coisa que é estabelecida na tropa é o que, irmão? Os sentinelas. É a parte mais importante de uma tropa. Os sentinelas. Porque de dia está todo mundo acordado, todo mundo esperto. Mas à noite, quando você dorme, você precisa ter o sentinela. Quem cuida de você, quem vigia você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os amam e temem ao Senhor. Que o próprio anjo de Deus cuida de você. Existe um outro salmo que diz que enquanto você dorme, o anjo do Senhor trabalha a teu favor. E nós temos os anjos de Deus que nos guardam, que nos protegem. Mas para que eles estejam conosco, para que eles andem conosco, para que eles cumpram o seu papel, é preciso que você esteja na posição correta, no jeito ou do jeito certo. Nós vivemos uma vida difícil nesses últimos tempos. A nossa geração é a geração do arrebatamento, a nossa geração é a última geração. Nós vamos ver Jesus voltar na terra. E por isso seremos então testemunha de todos os fatos que a Bíblia diz para nós que vai acontecer antes da volta de Jesus. Nós vamos ver o grande tsunami que vai acontecer, o grande terremoto. Nós vamos ver os furacões por todos os lugares. Nós vamos ver os vulcões despertando em todos os lugares. Nós vamos ver a fome, a peste, as guerras. A gente vai ver tudo isso que Jesus disse em Mateus 24, tudo isso. A gente vai ver. Nós, eu e você. Nós vamos viver disso. Mas para que a gente possa atravessar esse caminho, nós precisamos estar vigiando, em vigilância. As coisas mudam muito rápido e a gente muitas vezes nem percebe que elas mudaram, não é? Algum tempo atrás, aquilo que era certo naquele tempo, agora é errado. E aquilo que lá atrás era errado, agora para essa sociedade é o certo. Algum tempo atrás nós ouvíamos falar do aquecimento global. Não ficou aí 10 anos todo mundo enchendo você, teus pacová, para você parar de usar carro a gasolina, usa o álcool, usa o gás, porque senão o monóxido vai aquecer a terra, vai esquentar. Quando começou a aparecer alguns cientistas dizer que isso era uma mentirada desgraçada, eles mudaram. Agora não fala mais aquecimento global, agora fala mudança climática. Ontem na Alemanha deu uma tempestade tão forte de neve que congelou os aviões. No aeroporto de Frankfurt, caiu a mais de 20 graus abaixo de zero a temperatura. Nunca aconteceu isso. É frio, aí não tanto. Como explicar um frio tão intenso quando as pessoas dizem que o mundo está aquecendo? Porque o mundo vive na mentira. O mundo é mentiroso. O mundo mente e sempre mentiu, querendo trazer a sua mentira para cada um de nós como verdade, para que nós saiamos da nossa verdade e nos sejamos transportados para a mentira desse mundo. Mas para nós, ainda o certo é certo e o errado é errado. Estava falando com o irmão que a nossa geração, essa geração mais velha, né? Aprendeu a passar roupa, aprendeu a lavar roupa, aprendeu a cozinhar, aprendeu a limpar a casa. A gente pode até não fazer, né? Porque hoje as irmãs dominam aí essa área. Mas não quer dizer que não saibamos. Lá em casa, quando eu cozinho, depois que todo mundo termina de comer, eles falam, nossa, pai, você devia fazer isso mais vezes. Mas eu não faço, eu sou exclusivo, né, irmão? Eu sou igual carro caro, produz pouco, para manter o preço. Né? Não pode dar muita moleza. A gente continua se mantendo da mesma maneira, criando os nossos filhos do mesmo jeito. Nosso caráter continua o mesmo, nosso comportamento é o mesmo, a nossa palavra continua sendo a mesma, o sim é sim, o não é não. E quando empenhamos a nossa palavra, mesmo que gere dano, nós a cumprimos, porque é assim que tem que ser. Se não valer a tua palavra, o que vale, irmão? Mesmo que você tenha prejuízo, quando você deu a sua palavra, você honra a sua palavra.
Porque a palavra é a única coisa que eu e você temos. Eu costumo falar isso sempre. Você não honra só a palavra, você honra o quê? Eu olho para dentro desse texto e vejo a família de Jesus. Eu vejo Maria, eu vejo José. Eu vejo toda a tribo onde Jesus morava. Segundo a arqueologia bíblica, Nazaré é uma pequena aldeia que tinha 12 casas. Não mais. Eles, ao fazer escavações nesse determinado lugar, encontraram lá os restos, né? Muito tempo. 12 casas na aldeia onde Jesus cresceu. Nazaré. A gente sabe que o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Um serviço braçal pesado. Muito pesado. Jesus trabalhou no serviço do seu pai até terminar de criar os seus irmãos. Nós vimos ontem aqui no texto o nome dos seus 4 irmãos, meninos, das suas 5 irmãs, meninas, que não tem o seu nome, apenas faz uma menção a elas. E como José morreu muito cedo, Jesus então trabalhou até os 30 anos, para terminar de criar os seus irmãos, cuidar da sua mãe, até que seus outros irmãos tivessem idade para trabalhar. E então Jesus iniciou o seu ministério. Mas a Bíblia fala muito pouco, ou quase não fala, da infância de Jesus. Da sua adolescência, sua pré-adolescência. A gente não vê isso na Bíblia. E tem até algumas pessoas que falam, tem um livro apócrifo. Irmão, o livro apócrifo é normalmente mentira. Porque ele não tem base arqueológica. Ele não tem nada que possa comprovar que aquilo é verdade. Por isso ele é apócrifo, ele é descartado. Então quando a gente observa a palavra de Deus, esse texto é o único texto que trata sobre a infância de Jesus, quando ele tinha 12 anos. E a Bíblia faz algumas referências sobre isso. Diz que Jesus era um menino muito inteligente. Que as pessoas se admiravam com a sua inteligência e a sua capacidade de aprender. E a Bíblia diz que ele crescia na graça, na estatura e na presença de Deus. Então ele vinha crescendo como homem, ele vinha crescendo na presença de Deus. Mas a Bíblia também diz que ele era completamente submisso à sua mãe, Maria. Completamente. Já de criança ele era diferentão, né? A festa a que eles se referiam era uma festa longa. E todas as pessoas deveriam vir a Jerusalém. Então vinha gente de todo lugar. Jerusalém chegava a ter 100.000 pessoas. Tanto dentro da cidade como acampadas do lado de fora. Nos dias de festa. E dependendo da festa era a quantidade de dias, 7, 14, 21 ou 50. E durante todo esse tempo era como uma grande quermesse, a gente conhece hoje, né? A grande quermesse, então tinha gente de todo lugar, comércio na cidade, de todo lugar. Todo mundo comemorava aquela data específica judaica. E o povo então permaneceu ali por alguns dias. E quando se ajuntou toda a caravana, levantaram acampamento e saíram então caminhando. E a marcha de um dia, Jesus já tinha 12 anos, guri. À medida em que eles andaram a marcha de um dia, a Bíblia diz, eles pararam para montar o acampamento, para dormir no outro dia. Caminhava mais um pouquinho. Era um lugar inóspito, né? Eu andei lá nesse deserto, por onde eles andaram. E é uma pena que o Tiago não está aqui hoje, senão eu ia zoar ele. Porque você andar lá mesmo de tênis, é ruim. As pedras lá não são redondas, são afiadas. É tudo de ponta. Então se você der uma topada, você está enrolado. É bem ruim de andar. Quando a gente estava descendo a montanha,
o Monte Horebe. Você pisava, teu pé escorrega. Você pisa, ele escorrega. Porque ele não é uma areia firme. E ele tem muita pedra. Então você tem que ter muito cuidado para andar naquele lugar. É um lugar difícil de andar. Não é muito tranquilo, não. E eu fiquei pensando, quando eu fui lá, eu falei, puxa, a gente de tênis, a gente comprou uns tênis de montanha, já fomos preparados, né? Já fomos com equipamento VO para encarar o desertão. Mas eu fiquei pensando na galera, quando andava lá, de sandália. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu cheguei no lugar do monte, no Monte Horebe, aonde Moisés subiu, Renato, cara, a gente nem concorda, irmão. Você sabe que tem uma cultura lá no Egito, onde é o Monte Horebe, que Moisés era um cara da tua altura, ou maior. Eles dizem que Moisés tinha mais de 2 metros de altura e no mínimo 150 quilos. Ele era um cara muito grande. É a cultura egípcia que fala. Eu não sei, a Bíblia não fala. Eu só estou te contando a cultura, como eles contam a história de Moisés. E Josué, mesma forma. Um cara grande também. Porque quando eu parei na montanha onde Moisés subiu, para o Monte Horebe, eu subi por um caminho que os caras fizeram, né? Que a gente leva quase 3 horas para subir a montanha, porque você vai circulando ela, fazendo assim, né? Para, sobe, vai subindo. Mas aonde Moisés, ele escalou as pedras. E eram pedras enormes, uma montanha gigantesca. Eu olhei aquilo e falei, não ia subir. Falei pro Tiago mais é magro, né? Guri. Falei, Tiago, você dava conta? Ele, pastor, não. Sem chance. E Moisés subiu por ali. O guia falou para nós, aqui a tradição diz que Moisés subiu aqui. Foram subindo nas pedras por aqui e tal, e foram lá em cima. E você lá de baixo, você olha e você não acredita. Dificuldade. Um lugar inóspito, irmão. Não tem vegetação nenhuma. É umas arvorezinhas aqui e ali, pequenininha assim. Nada. Absolutamente nada. Nós andamos 132 quilômetros para sair do hotel e ir até o Monte Horebe. Só deserto. Mas não é esse deserto que você vê na Arábia, no filme, que é tudo areia, né? Não. Lá não é. Lá é tudo pedra. É uma cadeia de montanhas enorme. Tudo é pedra, irmão. Tudo é pedra. Quando a gente estava vindo embora, um monte de gente falou, pastor, traz uma pedrinha do monte, né? Horebe para mim. Aí a gente parou a van, porque o exército prendeu a gente lá, o exército do Egito. E a gente teve que ficar 2 horas preso lá. E aí a gente sentou, eu fui ali saí um pouquinho e fui pegar umas pedrinhas, né? Eu peguei umas pedrinhas assim. Eu peguei um punhado, acho que umas 10 pessoas me pediram, eu trouxe acho que umas 30 pedrinhas, peguei um punhado e joguei na minha mochila, no chão da mochila, deixei ali, assoprei para tirar o pó. E trouxe, né, elas, alguns guardaram aí as pedrinhas como souvenir. Mas foi interessante porque quando eu cheguei no aeroporto e o guarda abriu a minha mala, ele virou ela. E as pedras caíram naquela mesa que eles têm do aeroporto de aço inox. Ele ficou me olhando. Olhou para mim. Eu falei, ele falou, o que é isso? Ele disse, que é isso aí, sujeira? Eu falei, não, são pedras do Monte Horebe, estou levando para minha galera, né? The Rock Horeb Monte, ele, mas tudo isso, eu falei, leva, deu, juntei tudo, coloquei de volta. E trouxe embora. E eu fico pensando, a dificuldade que eles tinham de ir e vir, as marchas que eles faziam, os lugares por onde eles andavam, eu conheci alguns, mas principalmente os caminhos. Eu não fiz muita questão de ir em pontos e lugares religiosos, não curto muito isso, não fui. Mas uma das coisas que chamou mais a minha atenção foi a condição do deserto, por onde eles andavam, por onde eles estavam
A dificuldade que eles tinham de ir e vir, era tudo muito longe. Não tem água em lugar nenhum, não tem sombra em lugar nenhum. Tudo é no sol, tudo é seco. E tudo é igual. A diferença, o lugar diferente que tem lá, são as montanhas de Deus, só. É um lugar maravilhoso, não tem nem o que falar. É a casa de Deus, extraordinário. Mas quando você sai dali, é só deserto. Não tem nada. As pessoas, quando pararam para levantar o seu acampamento, para dormir, passar a noite, então eles perceberam que o seu filho não estava com eles. Eles eram muitas pessoas, vieram conversando certamente, e não perceberam. E então eles precisaram voltar para Jerusalém. Levaram mais um dia voltando. E quando eles chegaram, procuraram Jesus. Veja, uma cidade onde tinha mais de 100 mil pessoas, não deve ter sido muito fácil encontrar o Senhor lá. E ele não estava em qualquer lugar. Ele estava no templo. No templo se reuniam os grandes teólogos, estudiosos, rabinos, sacerdotes. E Jesus estava sentado, conversando com eles. E as pessoas se admiravam desta grande característica de Jesus, ser inteligente. E ele conversava com quem era mais inteligente que ele. Ele ia buscar conhecimento aonde tinha. Jesus bebia água da fonte. E é uma coisa que a gente deve tomar para cada um de nós, aprender isso. Nós devemos buscar o conhecimento onde o conhecimento está. Hoje, nós temos a Bíblia. Naquele tempo eles não tinham. Naquele tempo eles tinham os rolos, os livros, os profetas, os menores, os maiores, os salmos, os provérbios, os salmos. E eles então liam, faziam a leitura e aprendiam através dos livros, dos rolos. Mas esses rolos não tinham acesso a qualquer pessoa. Existiam cópias. Foram feitas durante muito tempo. Os homens que as faziam são conhecidos como copistas. Mas Jesus, ele buscava o conhecimento através dos estudiosos que ensinavam no templo. Ele foi e ficou durante o período da festa. Isso é uma suposição, isso não está escrito na Bíblia, é o que a gente acha. E Jesus então permaneceu ali durante os 7 dias da festa. Se é que esta festa eram 7 dias, é óbvio. Estudando, aprendendo, perguntando, conhecendo, para que pudesse crescer na graça e no conhecimento. Muita gente ainda perde tempo com as coisas do mundo. Hoje de manhã, a minha irmã mais velha, a pastora Mari, estava na minha casa. Ela vai me matar que eu falei mais velha, junto com o meu cunhado. Mas a gente estava conversando sobre algumas coisas da nossa família. Eu tenho um primo meu que se suicidou há muito tempo, ele tinha 30 anos. E a sua esposa, ele matou a sua esposa e se suicidou. Faz muito tempo isso. E naquele tempo nós éramos todos espíritas, umbandistas e candomblecistas. E a gente estava rememorando, né? Contando coisas que quando parente reúne, fica contando coisas do passado, né? A gente estava falando que ela, a esposa do meu primo, né? Ela se chamava Mari também. Ela era uma moça nova, muito querida e muito próspera. E ela foi numa cartomante. E no nosso tempo a gente ia no cartomante. Não conhecia Jesus, mas fazia isso. E a cartomante disse para ela que ela ia morrer em breve. E ela então veio na nossa casa conversar com a minha irmã hoje, a pastora Mari. E disse, olha, eu quero ir
que você me leve lá naquela benzedeira fulano de tal, porque eu fui lá na cartomante, a cartomante falou que eu vou morrer. Eu já até parei de pagar o meu plano de previdência, não estou pagando mais nada, porque ela falou que eu vou morrer. Só que neste tempo a gente já tinha se convertido. Estava começando a nossa carreira de crente. Todos os meus irmãos, a gente se converteu meio próximo, assim, todo mundo um perto do outro. Porque um foi levando o outro, e foi todo mundo para a igreja. E a minha irmã disse para ela, olha, você não precisa ir numa cartomante, você precisa de Jesus. Porque só Jesus pode salvar você, Jesus pode mudar a tua história. E ela disse assim, não. Para mim não precisa, eu estou bem. Você tem que pregar Jesus para minha irmã, ela que precisa de Jesus. Eu não preciso. 30 dias depois ela morreu com um tiro na cabeça. Foi um acidente. Meu primo andava de moto, tinha essas motos grandonas, ele era um policial civil. E eles desceram da moto na garagem do prédio e ele estava levando a sua arma, que eu briguei tanto quando ele comprou, uma Glock, porque é uma arma que não tem trava. E se você encosta no gatilho, ela dispara, quando a munição está na câmara. Eu briguei tanto com ele, falei, cara, troca essa pistola, compre outra que tenha trava, isso é perigoso. Se ela cair no chão, ela dispara. Se você bater, você vai causar um acidente. Né? As pessoas sempre sabem demais, né? E ele, quando desceu da moto, pegou as coisas da moto, o capacete, e saiu levando a sua arma assim. E ela andando com ele. E quando eles foram subir na escada para ir para o elevador, ele tropeçou. E quando ele tropeçou, as coisas foram cair, ele foi segurar a arma e disparou a arma. Assim, ó. E o tiro pegou aqui no olho dela, ela morreu na hora. E aí ele ficou desesperado, deu um tiro na cabeça e se matou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, você sabe que eu sempre conto o testemunho meu, da minha família, eu não gosto de falar dos outros, eu gosto de falar de mim, da minha vida, da minha trajetória. Jesus, ele está sempre pronto, esperando você. Esperando que você tome uma posição, uma decisão, que você venha para Ele. Todo mundo, todos nós vamos morrer. A gente só não sabe quando, mas todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui para semente. E a questão não é mais se a gente vai morrer ou não, é sim para onde a gente vai quando a gente morrer. Essa é a pergunta que as pessoas deviam fazer. Porque a vida que a gente vive aqui, irmãos, é uma vida passageira, efêmera. Não vamos ficar muito tempo aqui. O livro de, acho que é Provérbios, eu não me lembro, ou de Salmos, eu não me lembro onde está escrito, ou Eclesiastes, eu não me lembro agora, peço que você me perdoe. Eu estou cansado, a minha cabeça está cansada, eu não me lembro. Ele diz que ao homem chegar aos 70 anos já é enfado da carne. E que ao homem foi dado viver até 120 anos. Aí com 70 já está bom. É a Bíblia que diz, não sou eu. Né? Então eu não sei quanto tempo a gente vai viver. Esse mundo louco aí que a gente vive. Os guri vivem bem menos, né, que as gurias. E é tudo louco, né? A gente tem uns vídeos até na internet que fala assim, ó, por que os homens vivem menos? Aí você vê o vídeo dos caras fazendo umas loucuras, né? Que as meninas não faz. Enfim. A gente precisa estar pronto para ter um encontro com Jesus todo dia. Jesus pode voltar para a gente em qualquer momento. A gente tem uma ovelhinha nossa aqui de Matinhos, ciclista profissional, 52 anos. Ele foi dar uma volta de bicicleta, passando pelo lado do viaduto, pegou um buraco, se desequilibrou, caiu do viaduto e morreu. Semana passada. Nossa ovelhinha da igreja. Batizou-se agora no último batismo, graças a Deus. Tomou a decisão, veio para Jesus. Estava em plena comunhão com a igreja. Deixou sua esposa. Foi para a glória. Quem ia adivinhar? Ela disse, ele só foi dar uma voltinha, pastor, de bicicleta. Por isso a gente precisa estar preparado todo dia, irmão. E tem muita gente que não tem mais Jesus, não está mais na presença de Jesus, mas não percebeu ainda.
Porque está no meio das pessoas, conversa, brinca, no meio da família, vamos lá, uhul, né, irmão? Aí não tem mais Jesus. Jesus não está mais lá. As pessoas não percebem. A nossa vida está tão intensa. A gente trabalha tanto, corre tanto, que a gente às vezes perde a percepção de algumas coisas. Perde a percepção. Hoje a gente foi limpar a nossa calçada lá em casa. A gente estava em 5 varrendo a calçada, ficando 3h30. O sol. A gente fez uma calçada nova de paralelepípedo, né? E daí tinha que varrer para tirar a areia. Foi uma luta hoje. A hora que a gente viu já era quase 4h da tarde. Ela estava acabando. Você não vê, o tempo passa tão rápido, você nem vê, irmão. Nem percebe. Olha que dia hoje. 3 de dezembro. Semana que vem já. Aí 2 semanas Natal. Você não acha que voou esse ano? Passou um estalo. Você já pensou se Jesus tivesse falado com você e dito assim, ó, vou te dar mais 365 dias de vida. E você vai viver até o dia 30 de dezembro. Você olha e fala, nossa, só tenho 27. Passou voando, irmão. Voando. Graças a Deus que esse ano passou rápido. Apesar que novembro, pelo amor, né? Chegava o Natal e não chegava o 1º de dezembro, né? Misericórdia, esse mês foi jogo duro. Mas a nossa vida, ela corre muito mais rápido do que a gente gostaria. Acorda de manhã cedo, no sábado, você fala, nossa, graças a Deus. Não é assim? Quando você abre o olho, segunda-feira, meu Deus, de novo. Eu vou. E a gente muitas vezes não tem tempo para Jesus. Não tem tempo para estar com Jesus, para ir com Jesus, para buscar a Jesus, para orar para Jesus. Dei risada essa semana, porque fazia tempo que eu não escutava uma repreensão de Deus, dizendo que eu estou orando muito, que é para mim descansar mais. Essa semana eu escutei isso. Essa semana eu escutei isso. Jesus levantou um vaso e falou, ó, você tá demais aí, calma, sossega a tua alma aí, descansa aí. Aí dormir, vai assistir um filme, relaxa aí. Você tá... Eu tô pilhado, esse final de ano para mim tá difícil. Difícil. As pessoas olham para mim e falam, você tá bem? Eu falo, medicado. Precisam tomar um Rivotrilzinho, né? Para dar uma relaxada. Porque senão, acho que vou tomar, diz que é bom os troços, né? Pra ver se eu descanso, mas eu não sei também, né? Antigamente a gente tomava pinga, né? Tava medo de tomar uma pinga, ficava, né? Não tomar um tirinho aqui já, agora não bebe mais, não, né? Porque a gente fica com a nossa mente, não para de trabalhar, né? Não sei se vocês são assim, ou eu que sou hiperativo, eu não sei. Mas a minha mente não para de trabalhar, eu deito pensando, acordo pensando, levanto, oro, começo a pensar de novo, então eu levanto, vou orar de novo. E eu acho que eu já estou esquecido, eu estou repetindo a oração e o Senhor já está falando, cara, você já orou isso aí, espera aí um pouco agora. E daqui a pouco eu levanto, vou lá, oro de novo. E de novo. Eu que estou virando a viúva impertinente, né? Incomodando Deus. Ai, Jesus, meu Deus. Mas... Nossa vida está correndo muito rápido. E eu me preocupo com as pessoas. Eu tenho orado por todo mundo, orado pela nossa igreja, pelas pessoas. Porque as coisas estão vindo sobre as nossas vidas. Palavras proféticas, coisas que Deus falou há tanto tempo, estão agora se cumprindo as coisas e a gente fica preocupado. Porque muita gente está sem Jesus. Muita gente está fora da palavra de Deus. As pessoas, muita gente, porém, enganada. Muita gente enganada, irmão. Muita gente acha que conhece Jesus, acha que tem Jesus. Mas são pessoas religiosas, que acham que a religião salva, que a igreja salva. Não. Quem salva é só Jesus. E para Jesus te salvar, você tem que estar nele.
com Ele, para Ele, por Ele, agarrado nele, assim como Jacó, que segurou o anjo e não deixou o anjo sair enquanto não foi abençoado. Assim deveremos ser nós para com Cristo, estarmos agarrados em Jesus, presos a Jesus, segurando Jesus, e não deixarmos Jesus ir, sem que sejamos abençoados por Ele, sem que sejamos alcançados por Ele, sem que sejamos tocados por Ele. Hoje uma irmã mandou para mim uma mensagem de um sonho, falou: pastor, eu tenho evangelizado uma pessoa, gosto muito, minha amiga, mas ela é mas ela tem ouvido o culto, tem vindo. Eu falei: nossa, que legal. E ela teve um sonho essa noite, e ela me contou o sonho. Ela vinha com panelas de água, e de repente Jesus falava para ela soltar as panelas, ela soltava as panelas e vinha, e tocava em Jesus, e tinha mais umas coisas ali no sonho. Eu fiquei tão feliz, porque Jesus está dando sonho para as pessoas. Jesus está, como fez com o apóstolo Paulo, como está fazendo na faixa de Gaza, dando sonhos, centenas, milhares de pessoas se convertendo, porque estão sonhando com Cristo, e Cristo está chamando eles para a comunhão, chamando eles para que venham para Jesus. E são nos momentos de grande tribulação que acontecem as grandes conversões, e isso me dá medo. Porque quando eu olho para o nosso país e vejo para onde a gente está indo e sei pelo que vamos passar, eu tenho medo. Não por mim, mas por causa das pessoas. Quando aconteceu a guerra na Síria, eu disse para as pessoas: vai haver um boom de conversões na Síria. A Síria vai tornar a maioria cristã, porque Jesus vai fazer uma limpa no meio da guerra. E a gente vai passar pelo mesmo processo. Tempo da dificuldade, o tempo da luta. E as pessoas nesse tempo não têm a quem recorrer, então eles recorrem a Deus. Eles recorrem a Cristo. E então, essa dificuldade traz sobre a vida das pessoas remissão dos pecados, transformação, bênção. E Deus passa uma rede, como uma rede de arrastão, e leva as multidões. Mas é no tempo da tribulação, é no tempo da dificuldade, da beligerância. É nesses tempos que acontecem as grandes ações de Deus na terra. E nós estamos preparadinhos, como Brasil, preparadinhos para entrar por esse caminho. Nós que estamos na igreja, que já temos Jesus, que já andamos com Jesus, que já vivemos com Jesus, que já ouvimos Jesus, que temos acesso à sua palavra de bom grado. Recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Dobramos os nossos joelhos para se arrepender do nosso pecado. E devidamente arrependidos. Devidamente arrependidos. É a oportunidade que nós temos, é por isso que você vem à igreja. Para você ouvir a palavra de Deus. Para você ter consciência do pecado, do juízo, da justiça. Essa é a função da palavra de Deus. O juízo porque Deus vai vir e se você não tiver Cristo, você não vai para o céu. A justiça porque se você tiver Jesus Cristo, a justiça de Deus vai brilhar na tua vida. As misericórdias de Deus, a cruz de Cristo, elas estão disponíveis para cada um de nós. E nós não podemos vacilar, porque senão a gente perde Jesus. Se a gente ficar ligado no mundo, nas coisas do mundo, demasiadamente a gente se afasta de Jesus, irmão, a gente se afasta de Cristo. E nós nesse momento precisamos estar com Jesus. Em todos os momentos da nossa vida, nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de paz, nos dias de guerra, nos dias de calmaria, nos dias de luta, precisamos estar com Jesus, em comunhão com Jesus, andando na presença de Jesus, demonstrando os dons do Espírito, o amor, a paciência, a benevolência, a benignidade, a paz. Hoje eu estava
Dei uma olhadinha na internet de tarde, eu quase não peguei hoje no meu telefone, mas eu estava dando uma olhadinha hoje de tarde, sentei um pouquinho no meu sofá para descansar no finalzinho da tarde. E eu vi um vídeo de um ator famoso, o Denzel Washington, um ator famoso americano, fez vários filmes. E ele é um cara muito crente, eu gosto muito dele como pessoa. E ele estava numa entrevista dizendo que as pessoas precisavam entender que a quem Deus dava muito, Deus dava para que essas pessoas pudessem ajudar as pessoas. Ele disse, logo a gente vai partir daqui e para onde a gente vai não dá para levar nada. E quantas pessoas têm a oportunidade de fazer alguma coisa pelos outros, mas não faz nada. Às vezes nem pela sua própria família. É um tempo meu e seu de reflexão. Um tempo em que devemos refletir no quanto temos feito para Cristo. Ou se nós somos apenas crianças reclamonas. A gente só sabe reclamar, pedir, reclamar, exigir. Mas o que eu e você temos feito por Jesus, pelo reino de Deus? O que nós temos feito? Quanto nós temos feito? Quanto tempo nós temos dedicado pela nossa salvação? Quanto tempo nós temos orado por dia? Quantos dias nós temos jejuado na semana? Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da palavra de Deus? Quanto nós temos nos dedicado a fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo? Quanto? Será que nós não estamos pedindo muito e fazendo pouco? Buscando muito e não dando nada? Deveríamos então fazer uma reflexão, cada um de nós. Porque isso é um julgamento individual, uma ação individual, um pensamento individual, não coletivo. Nós somos uma unidade. Talvez se tiver alguém que tenha uma digital igual a sua no mundo, pode acontecer. Mas igual a íris do seu olho, não tem. Você é único, você é um indivíduo. Jesus não nos julga por coletivos ou coletividade. Nós somos tratados individualmente. A Bíblia diz que a salvação é individual. O marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. Quem salva é Jesus. Através da fé em Cristo. E a busca, ela é individual. Cada um deve buscar por si. E no céu nós teremos muitas surpresas. Você pode ter certeza disso. Muitas surpresas. Porque tem muita gente que acha que vai para o céu e não vai. Tem muita gente que acha que não vai e vai. Porque a minha e a sua justiça não é a justiça de Deus, irmão. O peso que eu e você temos não é o peso que Jesus usa para pesar ninguém. Quanta gente, irmão, que está por aí baseado na sua religião, achando que já é um cidadão do céu, está tão longe disso. Quem sabe até eu esteja. Preciso ainda me arrepender um pouco mais, buscar um pouco mais, orar um pouco mais, me humilhar um pouco mais, ser um pouco mais humilde. Nós devemos fazer isso. Devemos. Eu até dei risada, porque essa semana, ontem e hoje, fizeram várias publicações no X, antes era Twitter, agora é X, né? Colocando várias fotos minhas e dizendo que agora eu sou um clone. Falando, olha a diferença, eles não sabem que eu fiz uma harmonização facial, né? Foi caro, irmão. Estava feio na fotografia. Fiz cirurgia bariátrica, emagreci 50 quilos. Agora já engordei mais um pouquinho, graças a Deus, estou melhorzinho. Aí estava com umas olheiras grandes, estava ruim o negócio. A Manuela me convenceu. Comecei a fazer um tratamento, uns botox, umas coisas, uma melhorada. Não ficou bom, mas melhorou.
E aí as pessoas colocam a foto do antes e depois. Eu falei, ô, ficou bonito, hein? Ficou bom o negócio. Tem que dar um panetone para Ana Rosa, que caprichou a bichinha. Mas a gente não deve melhorar só no aspecto. A gente deve melhorar no nosso coração. A gente deve melhorar no nosso comportamento. A gente deve melhorar nas nossas ações, nas nossas palavras. Nós devemos melhorar como pais, como mães, como filhos, filhas. Nós devemos melhorar como ser humano e buscar ser sempre melhor. Fazer sempre mais. Independente de com quem, quando, onde, não interessa. É uma busca até que Jesus volte. E quando Jesus voltar, Ele precisa encontrar você em condições de morar no céu. É isso que você está fazendo aqui. Aprendendo a palavra de Deus, aprendendo o comportamento adequado, segundo o que a Bíblia diz, para que você possa ser achado em condições de morar no céu. É só isso. Igreja é isso. A função da igreja é pregar o evangelho para você. Ela não tem nenhuma outra função. Nenhuma outra. A Bíblia faz uma recomendação dizendo que, se possível, lembre dos pobres. Se possível. Mas a função da igreja é pregar o evangelho. Ensinar as pessoas a ir morar no céu. Ensinar o caminho. Mostrar como. Agora, se você vai ou não, é uma opção sua. Se você vai para o céu ou não, é uma opção sua, irmão. Porque você tem o seu livre-arbítrio. E você escolhe em tudo que você vai fazer. Escolhe o que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. É você que escolhe. A nossa vida é uma escolha. E você depois, caso opte, faça opção, faça a escolha errada, irmão, você não vai poder dizer para Jesus o dia, quando você chegar no céu e encontrar com Ele, que você não sabia. Você sabe. Você conhece a palavra de Deus, você tem a Bíblia. E você deve se comportar adequadamente, você deve se portar adequadamente. Você deve buscar crescer na graça, no conhecimento, assim como cresce na estatura. Agora a gente não cresce mais na estatura, agora nós crescemos na largura, né? Só. Estatura não. Mas ainda podemos crescer na graça, que é o poder de Deus, e no conhecimento, que é a palavra de Deus. E à medida em que conhecemos, e a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, à medida em que vamos nos aproximando dEle, nós vamos conhecendo-o melhor, e vamos nos adaptando ao jeitão dEle, para que a gente fique o mais parecido com Ele, ou possível. Talvez não cheguemos à perfeição, e acredito que não vamos chegar. Mas a gente vai ficar o mais perto possível. Para ser o melhor possível, para fazer o melhor possível, para que, quem sabe, no momento adequado, sejamos dignos de entrar no reino dos céus, eu e você. Essa é a função, é para isso que nós estamos aqui, para aprender a palavra de Deus, para que possamos ficar cada dia mais crentes. E crente é quem crê, você não pode esquecer disso. Ser crente é crer em Cristo. Todos que creem em Cristo são crentes. Então o diabo também é crente, irmão. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Porque se tem alguém que crê em Jesus Cristo, é o diabo. Porque ele conhece ele. Ele só não obedece. Ele crê. Então não adianta você acreditar se você não obedece. Você não se submete à palavra de Deus, se você não se submete às Escrituras, se você não se submete àquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, não adianta. Não adianta ser crente. Eu sou crente. Irmão, mais crente que o diabo não tem. Não tem. A Bíblia diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, que vira e mexe, ele vai lá no céu, na presença de Deus, de Jesus, ele entra lá, fala com os caras, vê todo mundo. Ele é crente, irmão. Sabe que eles estão lá, que é verdade. Ele vem aqui e mente para você, para te enganar. Dizer, isso aí não é verdade, isso não existe. Porque ele é mentiroso. Ele sabe que é verdade.
Agora não adianta, vou repetir. Você crê, você acreditar, mas você não vive a palavra de Deus. Então vamos começar a viver a palavra de Deus. Vamos começar a colocar em prática a palavra de Deus. Vamos nos converter. Pastor, o que significa a palavra conversão? Significa mudança de caminho. Estava andando no caminho da perdição, agora vamos mudar e vamos para o caminho da salvação. E vamos andar nele, vamos permanecer nele, vamos perseverar nele. Até que Jesus volte para nos buscar. Ele vai voltar. Ele vai vir nos buscar, eu e você. Nós precisamos estar preparados. Amém? Fiquem em pé que eu quero orar por vocês. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Senhor, eu já falei tudo que estava no meu coração. Já estou vazio. Entreguei tudinho, Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe o nosso povo. Que a tua mão esteja sobre a vida deles. E que o Senhor venha abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, no poder e na autoridade do teu nome, eu peço que o Senhor abençoe o nosso povo. Abençoe, Senhor, a nossa igreja. Em nome de Jesus, meu Deus. Que a tua mão, Senhor, venha sobre nós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que a gente ouça, Pai. Em nome de Jesus. Nos alcança, Senhor, com o teu amor, com a tua graça. Nos abençoa, papai, na autoridade e no poder do teu nome. Com toda sorte de bênçãos. Coloca, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. E nos abençoa, Pai. Nos permita, Senhor, entrar na tua presença. Abre, Senhor, os olhos do teu povo. Assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo e fez ele se transformar em Paulo. Que o Senhor possa abrir os olhos do teu povo que te ouve hoje. Para que eles possam também te ver. E quem sabe, como o sonho daquela irmãzinha que me contou hoje, eles possam tocar no seu cabelo. Eles possam tocar nas suas mãos. Eles possam alcançar o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que essa palavra venha sobre o coração dos teus filhos. E o Senhor os abençoe. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, por favor. Glória a Deus. Sente-se, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se você trouxe, se der um sinalzinho assim, os irmãos vão entregar um envelopinho para você pôr a oferta aí, o teu dízimo, se você quiser devolver. Também quem está em casa também, já está disponibilizado aí o Pix da igreja, né? Para você enviar aí o teu dízimo, a tua oferta. Eu quero dar um aviso, não esqueçam que terça-feira a gente vai ter Santa Ceia em São José dos Pinhais. Quarta-feira vamos ter Santa Ceia na igreja de Tijucas. E quinta-feira vamos ter Santa Ceia em Joinville, tá bom? A galera aí do culto fica esperta que essa semana vai ser cheia, né? E vocês vão ter mais 3 cultos essa semana aí, né? À noite vai ser uma bênção, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe, Deus, os ofertantes, os dizimistas, cada um deles sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui na frente, por favor.
Aleluia. Glória a Deus. Faltou um aí. Dia 16 de dezembro, Porto Alegre, vocês já sabem, né? Dia 16 de dezembro a gente vai estar em Porto Alegre, vocês já sabem também, né? Vai ser legal aí. Vamos tomar um café aí com os gaúchos, né? Vamos ficar de pé para a gente ir embora, vamos lá? Feche os olhinhos, incline a cabeça. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê uma boa semana. Meu Deus, eu quero fazer uma oração especial hoje. Os soldados do nosso exército, a nossa aeronáutica, os soldados da nossa marinha, os oficiais, sargentos, estão no norte do país. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada um deles para que ele seja preciosa diante dos seus olhos. Que o Senhor possa guardá-los, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos militares que estão lá no norte, na fronteira. Os nossos policiais militares, no Amapá, no Rondônia, Roraima, no Amazonas, no Pará. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar cada um dos irmãos que moram naquele lugar. O Senhor venha cobri-los com o teu sangue, livrando eles, Senhor, de todo o mal. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa nação, a nossa terra, a nossa pátria. E que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa o povo brasileiro. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, cada um deles. Cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa os nossos irmãos brasileiros, Pai. Com a tua mão poderosa. Coloca os teus anjos lá, Senhor, para guardar eles. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que o Senhor abençoe o nosso povo. Na autoridade e no poder do teu santo nome. Assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, por favor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós.